eu vou explicar um pouco mais sobre o jogo de xadrez, que foi uma analogia que eu utilizei lá nos meus artigos em meados de 2019, nos meus artigos que eu escrevi entre julho e dezembro de 19. Eu usei o jogo de xadrez porque ele me pareceu adequado, como uma analogia para o jogo geopolítico que existe hoje. Vamos passo a passo, ponto a ponto, para que vocês possam compreender melhor. O primeiro passo no xadrez é entender o tabuleiro. O tabuleiro tem casas claras e escuras, assim como um dos times são peças claras e o outro time são peças escuras. Eu gostaria que vocês entendessem que a escuridão é a ausência da luz, assim como o frio é a ausência de calor, e assim como a ignorância é a ausência do conhecimento. O tabuleiro, ele é dual, e ele é tridimensional, e ele é a base onde o jogo acontece. O jogo acontece com as peças sendo movidas em cima do tabuleiro, que é dual, tridimensional. É onde o jogo acontece. Mas as peças são movidas, em cima do tabuleiro. E quem são essas peças? As peças formam dois times que se opõem, mas também tem uma hierarquia. Lá nos meus artigos eu já tinha comentado que eu representei a torre como poder econômico. Eu representei o bispo como sistema de crenças e valores, o poder religioso. E o cavalo como poder armado. Claro que além desses três, existe também a dama ou a rainha, que representa o poder real no jogo. E também existe o rei, que representa o jogador, não é o jogador. O rei, a peça rei, representa o jogador. Tanto é assim que no xeque-mate o rei fica encurralado, imobilizado, e quando ele é rendido, porque não pode mais se movimentar, o jogo é concluído, porque o rei representa o jogador. As peças em si não têm movimento próprio, elas são movidas pela mão do jogador. As peças estão ao nível do tabuleiro, elas não têm uma perspectiva superior. A perspectiva das peças é a perspectiva do próprio nível do tabuleiro. Logo, elas enxergam o que as outras peças também enxergam, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. Mas como elas estão no tabuleiro, elas têm nome conhecido, e são conhecidas na mídia, e são faladas, mas elas são movidas pela mão do jogador. Então vamos agora falar da mão. A mão move as peças, e ela é o elo de ligação entre as peças e o jogador. A sua mão une o tabuleiro e as peças a você. Claro que todo mundo tem duas mãos. Você tem a mão direita, a destra, e a mão esquerda, a sinistra. E você pode jogar com qualquer uma das duas mãos. Você pode pegar nas peças com qualquer uma das duas mãos. A mão consegue fazer um movimento no tabuleiro e, ao mesmo tempo, se elevar até o jogador, porque ela é o elo de ligação, como eu disse, entre as peças e o tabuleiro e o jogador. É ela quem se conecta ao jogador e se conecta, faz o elo de ligação com o jogo e com as peças. Ela pode movimentar sempre as peças, mas não é ela quem pensa. Ela operacionaliza qualquer uma das duas mãos, a mão direita ou a mão esquerda, operacionaliza o jogo, mas ela não define a estratégia. Ela pensa operacionalmente, na hora de mover as peças. Se é que isso pode ser dito propriamente um pensamento. Mas quem define a estratégia e enxerga mais longe é o jogador, não são as mãos. Claro que uma ou outra mão tem nome no jogo, mas o nome delas não é conhecido pelas pessoas comuns.
porque elas não padecem da vaidade do ser humano. As mãos não estão na mídia. Tem nome, porque elas precisam se identificar para as peças. E as peças precisam conhecê-la por algum nome. Mas esse nome não é público, não está divulgado na mídia. Os nomes que vocês conhecem são nomes de peças, não são nome de mãos. E isso é assim, porque nesse nível da mão para cima, a vaidade já não é uma vulnerabilidade determinante. Então, subindo o nível, falamos do tabuleiro, falamos das mãos e agora vamos falar do jogador. Os jogadores, ambos dos dois lados, estão acima do tabuleiro. O jogador, ele vê o tabuleiro de uma ótica superior e ele pode perceber todo o jogo de uma só vez. Ele tem uma visão geral do jogo e ele pode ver, imaginar e observar muitos lances para frente, assim como ele retém na memória os lances que já foram feitos. Então ele pode acompanhar os lances anteriores que ele já fez, porque ele lembra deles, e é importante para o jogo, para não repetir os erros. Ele pode ver o momento atual do jogo e ele visualiza os movimentos seguintes, passado, presente e futuro. Ele não está no tabuleiro, ele é representado pelo rei. A mão conecta ele às peças e ele está numa visão superior, estratégica, muito mais avançada do que aqueles que estão ao nível do tabuleiro ou a própria mão. Ele não tem religiões, paixões, credos, porque ele está acima do tabuleiro. Ele não se envolve nesse jogo dessa forma. E claro, óbvio, que os jogadores não têm para as peças um nome conhecido e público, porque eles estão trabalhando de uma forma fora do tabuleiro e não dentro do tabuleiro. Eu peço a vocês não confundir nacionalidades que são efêmeras com os jogadores de cada lado. Esse jogo tem milênios e ao longo desses milênios países surgiram e desapareceram. Impérios como o Império Babilônico, que foi muito forte, hoje não existe mais. O Império Romano, da forma como estruturado, não existe mais. Países surgiram recentemente, por exemplo, como Estados Unidos, que há 500 e poucos anos atrás não existiam. Os países vão e vêm, as nacionalidades vão e vêm, o jogo é permanente e já ocorre há milhares de anos. Logo, não tentem identificar nacionalidades com os jogadores, porque as nacionalidades, como eu disse, são efêmeras, passageiras, e os jogadores estão aí jogando há milhares de anos. Portanto, quando eu digo que existem dois lados, os dominadores globais e a resistência, eu estou me referindo a um coletivo. Os dominadores globais nos 3 níveis: nível do tabuleiro, das peças, nível da mão e nível do jogador, no seu coletivo, dominadores globais. Do lado de cá, resistência, nos seus 3 níveis: peças no tabuleiro, mão e jogador, coletivamente, resistência. Dos dois lados, quando me refiro a dominadores globais e resistência, eu me refiro a um coletivo e não a uma individualidade. É necessário entender esse conceito do coletivo. Bom, se você olhar para a imagem de um jogo de xadrez, você vai ver que além das peças no tabuleiro, da mão que move as peças e do jogador, existe um relógio que fica ao lado do jogo. Na verdade, são 2, um para cada jogador. Aquele relógio está ali para mostrar, para indicar que os lances são regulados pelo tempo. E todo jogo tem um momento de acabar ou de mudar de fase. É esse tempo que marca o avançar do jogo atual e nos mostra que ele está no seu final. Um outro ingrediente do jogo de xadrez, além do relógio, é o juiz.
todo jogo tem um árbitro. Vamos chamar de árbitro, então. Ele zela para que as regras que foram pactuadas no início do jogo, para aquelas regras que os dois jogadores concordaram antes de começar o jogo, para que essas regras sejam rigorosamente seguidas. O árbitro, ele tem poder discricionário, ele está acima dos jogadores e ele pode impor e intervir no jogo e impor uma punição a hora que ele bem entender, porque ele é o árbitro, ele é onipotente em relação aos jogadores e também ele é onisciente, ele sabe até as intenções dos jogadores e ele zela para que o jogo ocorra da forma como foi combinado. Então, existe também a figura do árbitro, regulando as relações e observando se o jogo está sendo cumprido da forma para a qual ele foi projetado, para que ele chegue às consequências, para que ele chegue ao resultado que foi proposto. Bom, para concluir, eu gostaria de dizer a vocês que peças são peças. Elas não estão ao nível da mão, elas não estão ao nível do jogador. Existe um antigo adágio que diz que quando a partida de xadrez termina, o peão e o rei vão para a mesma caixa. Quando são recolhidas as peças depois do jogo de xadrez, o peão e o rei vão para a mesma caixa. Por quê? Porque são peças. Ali são questões físicas. Vão para a mesma caixa. Aquele de vocês que compreender essas coisas que eu estou colocando de forma figurada, através de uma simbologia, através de uma parábola, aqueles que compreenderem o significado mais profundo não terão dificuldade em entender como nós chegamos até aqui e o que vai acontecer. Mesmo aqueles que não compreenderem de forma profunda isso, compreenderem na proporção que podem, já terão dado um enorme passo, porque estarão acima daqueles que não compreendem nada, estarão acima dos nécios, que só procuram detratar as pessoas. Dedique-se à sabedoria, procurem entender, para que suas vidas não sejam impactadas de uma maneira muito forte. Muito bem, toda essa compreensão com essa compreensão vocês poderão sair da superficialidade das coisas e entender o jogo como ele acontece.